O Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Bruno Dauaire, presidente da CPI das UPPs. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre essa estrutura, precária em que os policiais muitas vezes se encontram de containers, nas comunidades. E também sobre esse aspecto existe já uma investigação em relação ao que está sendo gasto para manter essas estruturas, que deveriam ser provisórias. Na verdade, a gente, inclusive, fez um pedido agora pela própria CPI de informação, pedindo um detalhamento de todo esse custo, Nós também estamos com um agendamento marcado com o Tribunal de Contas do Estado para a gente pedir se a auditoria realizada nos contratos de locação ou de compra desses contêineres, se não há, a gente vai solicitar uma auditoria porque a CPI recebeu denúncias que esses contêineres foram superfaturados na época da sua implantação. Então a gente quer aprofundar essa investigação. Olha que engraçado, o contêiner não dá a segurança devida para o policial militar e ainda foi comprado com sobrepreço de acordo com as investigações do Ministério Público. Então, a gente sabe como a CPI começa, mas não sabe como ela vai terminar. Por exemplo, esse é um dado que a gente não tinha trabalhado antes da implantação da CPI, agora o Ministério Público já revela essa suspeita e a CPI com certeza vai investigar. Um outro ponto que já tem sido até noticiado pela imprensa é de respeito aos contratos também de locação e de manutenção das viaturas da PM, que também estão sob suspeita. Na verdade, a gente também fez o mesmo pedido que a gente fez para a questão dos contêineres, a gente fez para os contratos com as viaturas. A gente sabe que há uma investigação profunda nesses contratos e a gente também quer entender por que se gastou tanto dinheiro, se investiu tanto nos contêineres, nos carros, nas viaturas, e hoje nós estamos sem estrutura nos contêineres e sem as viaturas nas ruas. Existe uma lógica nisso aí, a gente precisa explicar para a população o que aconteceu. Deputado, o senhor falou também no bloco anterior sobre esses policiais que são deslocados de muitos municípios no interior do estado para ocupar as unidades de polícia pacificadora. E desde o início do projeto, muitos parlamentares aqui da casa, por exemplo, que são de municípios fora da região metropolitana, ou até alguns da região metropolitana, como Niterói, São Gonçalo, que sempre manifestaram aqui uma preocupação com o deslocamento também dessa marginalidade que estava fugindo das unidades, das comunidades com o PP e indo para o interior, levando índices de violência que não existiam anteriormente. Esse também foi um reflexo do projeto que a população de municípios que antes eram pacíficos, ou muito menos violentos, também teve muito aguçado. Pois é. A nossa preocupação quando da implantação das unidades de polícia pacificadora é justamente um plano de contenção. Porque nós sabemos que da implantação das unidades de polícia pacificadoras, poucas prisões foram feitas. E não é com cartilha que vai se reeducar uma pessoa que está à margem da sociedade. Então, esses traficantes que se viam naquele momento sobre uma ocupação militar com um braço do Estado, eles procuraram outro mercado, aonde esse braço do Estado, essa chegada da força militar, policial, não teria a repercussão que estaria tendo na capital. Então eles procuraram região dos Lagos, região metropolitana, Baixada Fluminense, interior do Estado, Sul Fluminense, Norte, Noroeste. Por quê? Acharam outro mercado. A Secretaria de Segurança não realizou um plano de contenção, porque o prestígio era todo da capital. Nós sabíamos que nós iríamos receber aqui 2 eventos internacionais, que eram as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, o cordão de segurança, ele começou a ser feito não para o cidadão do estado do Rio de Janeiro, ele foi feito para o turista. Porque as áreas primeiras que sofreram ocupação foram todas áreas que teriam intervenções por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E a gente alertava isso também. Foi um grande erro da Secretaria de Segurança, justamente não fazer uma UPP para o estado do Rio de Janeiro. Foi até prometido. Eu me lembro que na campanha eleitoral prometeram o UPP em Macaé e o UPP em Campos, no interior do estado. E o que aconteceu foi que a gente recebeu marginais e o nosso índice de criminalidade subiu, como continua subindo até hoje, que é uma das preocupações, inclusive, nossa do interior, é que essa intervenção que ocorre nesse momento
esteja sendo planejada para não ocorrer o que ocorreu quando da implantação das UPPs. Deputado, falando sobre a intervenção, a população do Estado tem uma expectativa, né, muito grande em relação a essa intervenção, sobre os resultados que isso pode trazer na prática, porque ninguém aguenta mais tanta violência nas ruas, né, tantos casos envolvendo pessoas inocentes, envolvendo policiais. O número de policiais mortos, principalmente do ano passado para cá, é muito expressivo e dentro das UPPs isso também não é diferente, né? A tropa está abalada com isso também. Qual é a expectativa do senhor e o que a CPI também pretende averiguar em relação e acompanhar também em relação a essa intervenção federal aqui no Rio? Primeiro que a intervenção surge como um fio de esperança para o povo do estado do Rio de Janeiro, né? Nós tínhamos uma cúpula de segurança que, com todos os seus méritos, né, resistiram até agora com as greves, mas a verdade é que nós precisávamos de uma oxigenação, né, de uma reformulação dessa cúpula de segurança que já está aí há mais de 10 anos no governo, né? A própria sociedade do estado do Rio de Janeiro, e esse eu costumo dizer que é o pior aprisionamento que a pessoa pode ter, porque a gente precisa trabalhar, o jornalista precisa trabalhar, a empregada doméstica precisa trabalhar, né? O deputado precisa trabalhar, o gari precisa trabalhar, todos nós precisamos ir para a rua para trabalhar. Nós não temos condição de ficar em casa trancado, né? Não vou sair para não ser assaltado. Mas nós, quando a gente sai de casa, a gente sai aprisionado internamente, a gente sai com medo, a gente sai com receio, a gente sai assustado, a gente sai já prevendo a reação que a gente vai ter no caso de um assalto. Isso não é viver, a gente está sobrevivendo no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, o governo, hoje, o atual governo, não tem condição de operar mais a segurança pública. Não tem. Depois do carnaval, o próprio governador assumiu o erro. Só que eu tenho uma preocupação, que a Comissão de Segurança e a própria CPI tem. É justamente não usarem a intervenção como moeda eleitoral, como foi usada as unidades de polícia pacificadora. Porque se a gente cair no mesmo erro das unidades de polícia pacificadora e tratar a intervenção como uma moeda eleitoral potente para cacifar autoridades a se reeleger ou se elegerem nesse ano, nosso estado do Rio está fadado à morte, porque na UTI a gente já está. Porque até uma outra preocupação é de que essa intervenção federal, a princípio, é uma intervenção provisória, né? O presidente falou recentemente que a previsão era de que ficasse até dezembro, mas já existe a possibilidade de ficar até setembro para que seja votada a reforma da Previdência. Então, fica todo mundo nessa expectativa do que vai acontecer e principalmente do que vai acontecer após a intervenção, quando esses militares saírem, né, desocuparem as ruas. Né? Como que vai ficar a liderança dessas forças policiais no estado? Na verdade, o Rio de Janeiro, eu falo do Rio, eu falo do estado do Rio de Janeiro, não precisa apenas de uma intervenção federal. Ela é necessária, sim, mas o que nós precisamos é de uma nova política de segurança pública para o estado do Rio de Janeiro. Que tipo de política de segurança a gente quer para o estado do Rio de Janeiro? Que tipo de política de segurança a gente quer para a capital, para Niterói, São Gonçalo, para o interior? O que nós precisamos discutir é isso. E a minha grande preocupação não foi uma intervenção que foi planejada, ela foi uma intervenção feita no momento crítico, que foi o Carnaval do Rio de Janeiro, mas todos nós sabemos que o que aconteceu no Carnaval acontece diariamente. Né? Mas o Carnaval é uma vitrine, foi mostrado para o mundo inteiro, o Brasil inteiro assistiu aquelas cenas, então a intervenção é necessária. Porque o governo não consegue operar mais a segurança pública do cidadão, mas ela não pode ser moeda eleitoral. Não pode. Esse é o alerta que a gente faz. Um planejamento pós saída da intervenção, porque quando se tem, né, a atuação de militares dentro das comunidades, obviamente os índices de criminalidade vão reduzir. Agora, e depois? O que aquela sociedade, aquela comunidade vai ter? Ela vai ter só um braço armado? Ou ela vai ter que começar a ter uma dignidade para diminuir as desigualdades sociais? Né? Uma ocupação social. E aí a gente precisa chamar a responsabilidade do prefeito da cidade e dos prefeitos dos municípios, que possuem dentro da sua estrutura governamental a guarda municipal,
que têm um papel fundamental dentro do contexto de segurança pública, mas também mais do que isso. Eles possuem a responsabilidade social de diminuir as desigualdades da sua cidade, de ajudar aquele jovem que tem tudo para ir por crime porque está fora da escola, porque está desempregado. Os prefeitos têm um papel importantíssimo nesse novo momento da segurança pública. O que nós precisamos aproveitar é essa intervenção e planejarmos um novo momento para o Estado do Rio de Janeiro dentro do contexto de segurança pública. E falando sobre o papel dos municípios, né, até levando os serviços básicos, porque o que a gente mais vê nas comunidades são vielas imundas, o recolhimento do lixo não acontece, as pessoas ficam sem acesso. E viver nesse contexto também, né, é uma realidade muito difícil para todo mundo que tem que sair para trabalhar todos os dias, criar seus filhos nesse ambiente sem perspectiva de dias melhores. Né? Olha, Natália, se tudo que acontece hoje no Estado do Rio, vamos falar do Estado do Rio, que a gente vive um momento pontual muito crítico, seja sobre a questão financeira, econômica, da sociedade, do próprio governo, ou seja na questão da violência, né? Se tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, foi feito de forma dolosa, proposital, hoje a gente chega à conclusão que não deu certo e que nós precisamos mudar, né? Se houve um investimento histórico de recursos dentro da Secretaria de Segurança Pública, muito mais do que educação, nós precisamos entender o que deu errado. E não adianta a gente tratar a segurança pública apenas com a polícia. Isso parece um discurso clichê, um discurso habitual de quem fala de segurança pública. Mas nós precisamos dos investimentos sociais dentro dessas comunidades. Não adianta. Porque senão fica o famoso enxugar gelo, né? Exato. Ficar tentando confrontar o crime e não resolver a base, que é dar uma outra perspectiva, né, para quem está nesse mundo. Natália, eu estive no Espírito Santo ontem, conversando com o governador Paulo Artung. Fui lá tratar de temas relacionados à segurança pública, tratando do reforço da divisa e também para entender essa reformulação carcerária que o próprio governador fez no Espírito Santo, que deu super certo. Ele me dizia lá que o Espírito Santo tem uma faixa de, no máximo, 20 mil policiais militares, no máximo. Pode chegar a 15 mil, 13 mil. Nós temos mais de 40 mil policiais militares. Então, ele lá faz uma ocupação social dentro dessas comunidades. Então, às vezes, o que nós precisamos não é nem mais de mais efetivo. É de uma gestão compartilhada, com vontade política, de se reduzir as desigualdades, de se dar dignidade àquele cidadão e também ao policial militar que está lá trabalhando e precisa ter os seus direitos respeitados. O próprio investimento, né, na área da segurança pública, o Rio de Janeiro investe muitos recursos nessa área. O governo de São Paulo, por exemplo, investiu muito menos do que o Rio de Janeiro, né, nesse percentual investimento por cidadão, né? E, na verdade, tem um índice, por exemplo, de homicídios muito inferior ao nosso, de 11 por 100 mil habitantes. E o nosso é de quase 40, é uma diferença muito expressiva que prova que não é só o investimento de recursos, né, mas a forma como isso está sendo administrado. Né? É a famosa gestão. Né? São Paulo investiu em quê? Em inteligência policial. No Rio, não. No Rio, nós não investimos em inteligência policial. Então, a gente vai continuar enxugando gelo. Enquanto nós não mudarmos a política de segurança pública e fizermos um investimento maciço em inteligência policial, a gente não vai conseguir resolver o problema da segurança do Rio também. Não adianta a gente botar 100 mil policiais também patrulhando as ruas, que a gente não vai resolver. Nós precisamos investir em inteligência. Esse é o segredo para o Estado do Rio de Janeiro também. Deputada, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, muito obrigada pela sua participação na Alerj Entrevista. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e deixar aqui esse voto de esperança para o Estado do Rio de Janeiro voltar a ter o seu tempo de paz. Dias melhores, né, deputada? Muito obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.